E aí, pessoal? Olha isso que a gente fez nesse vídeo, hein? Foram 1.793 dados aqui no início do. Daqui a pouco você vai ver que. Então a gente está migrando os dados de um sistema feito em Glide que já acopla tanto o front-end quanto o back-end para um sistema com o Web e o banco de dados Supabase. Essa decisão foi tomada para que possamos ter um custo menor, porque o Glide é uma plataforma mais cara, e também para que possamos ter um banco de dados mais robusto, né, no Supabase. Se um dia eu quiser migrar do Web para um Hardcode, eu posso, para um Bubble, eu posso, porque a minha base de dados está no banco de dados sólido. Entendeu? Então acompanha aí esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Pereira, tá aqui meu LinkedIn, né? Tenho experiências com mais de 8 anos, né, de programação e desenvolvimento de empresas. Tenho conhecimento em automações, JavaScript, React, Next.js, React Native, Node, TypeScript, Java, bem pouquinho mesmo, e PHP, que foi minha primeira stack aí, onde tudo começou na minha vida, né? O PHP, né? Não tenho preconceito com linguagens. Então é isso, caso queira saber mais detalhes sobre mim, é só acessar meu LinkedIn aqui. Vamos embora pro vídeo, porque tá muito legal esse vídeo, hein, pessoal? Então vamos lá, né, meus amigos? Eu vou te mostrar aqui o fluxo, mais ou menos como ficou, né? Eu faço aqui uma requisição da planilha do Excel, onde estão os dados, jogo todos esses dados no looping. Esse looping eu verifico se o usuário já está cadastrado no banco, se o post já está cadastrado no banco. Aí aqui esse Edit Field, eu jogo todos os dados, tanto do usuário, quanto do post, quanto da planilha, tudo aqui certinho, para ficar tudo alocado em um único ponto. Aqui eu verifico, esse usuário existe, por quê? Porque na planilha eu percebi que alguns pontos, você vai ver isso durante o vídeo, eu percebi que teremos alguns problemas de usuários sem e-mail cadastrado nos dados, mas isso aí é outros 500. Então, se o usuário existe, ele vai lá, pega no Supabase e verifica se post existe também e segue o fluxo se já existe, se não ele salva no Supabase e segue o fluxo assim. Então é mais ou menos isso aí que é o fluxo que a gente vai seguir. Você vai perceber, esse é o fluxo final e durante o vídeo eu vou estar mostrando como foi o passo a passo, alguns cortes das coisas que foi acontecendo. Beleza? Então, dando continuidade aqui, caso não exista o post, né, lá no meu banco de dados do Supa, eu vou simplesmente criar aqui esse post, certo? Então, um detalhe que eu não comentei aqui ainda é que é muito importante quando você for fazer a consulta no Supa, você sempre botar aqui, ó, always output data, principalmente se você for usar um if após, né? Porque se ele não encontrar nada aqui nesse lugar, se não achar nada, ele continua mandando um array vazio. Quando chegar aqui, esse ID não vai existir, vai dar false. E ele vai entrar aqui. Vamos fazer o teste aí para ver se vai funcionar essa minha ideia. Lendo de novo aí os dados da planilha. Pronto, funcionou. Você vê que é bem rápido, né? Passou no total de 2. Fez todo o fluxo aqui do primeiro item. Chegou no if, retornou para o looping. Já o segundo item, chegou no if, não foi encontrado, veio vazio, ó, but is empty, ou seja, existe o item, mas está vazio. E aqui, como previsto, eu já esperava isso, deu o erro aqui do Supabase. Eu vou estar agora cadastrando os dados aqui, fazendo essa parte de criação desse nó e já retorna aí com ele pronto para a gente girar essa automação que vai ter aí 1.904 dados passando por ela. Vamos ver o que vai rolar nisso aqui, beleza? Let's go! Então aí, ó, já preenchi todos os dados aqui no Supa e aquele esquema. Eu mantenho, salvar aqui para não perder, eu mantenho. Olha aí, então, já coloquei todos os dados aqui no nó do Supabase, né, para criar um post novo. E aquele esquema já está salvo. Eu vou rodar mais uma vez com o looping aberto e vou analisar para ver se foi salvo corretamente. Vamos ver, talvez ele demore um tempo que eu acho que... Porque, olha aí, foi muito rápido, deu ok, ou seja, salvou o dado. Agora eu vou verificar no meu banco se o dado foi salvo corretamente. Se sim, vou fazer mais um teste para ver se realmente salvou corretamente de novo, ou seja, serão 2 dados salvos corretamente. E aí os dois estando tudo ok, vou fechar o looping e a gente vai ver como vai ser esses 1.900 dados rodados aqui no N8N. Então, banco verificado, deu certo. Foi bom. Vou fazer mais um teste agora aqui para ver se realmente tá tudo ok. E aí depois, velho, é lapada, hein? São 1.900 dados. É muito rápido, né, velho? Porque perceba que já passou. A diferença para buscar um dado na planilha que já está salvo aqui, ou seja, essa planilha, os dados dela já estão salvos no N8N, mas é tanto dado que ele demora um tempo para
para processar. Mas a passagem de todos esses nós no Supabase, a verificação se ele já existe ou não, e o salvamento, sei lá se existe, e a parte de persistir, né, no banco de dados, né, o correto seria assim, é muito rápido, cara. Eu fico impressionado, né? Então, poxa, aparentemente aqui o segundo item novo foi salvo. Vou dar mais aquela verificada. Vou olhar aqui, o ID 4E, final 4A1. Não estou mostrando dado sensível nenhum mesmo. 4E, final 4A. Ou seja, foi salvo. Tá tudo certo. Cara, agora é mandar bala e ver. Salvei aqui. E ver o que vai acontecer. Vamos comigo? Vamos lá. Se precisar, na hora da edição, eu tento acelerar aqui. Não sei se eu vou ficar aqui olhando o tempo todo, mas é isso aí. Vamos embora. Tivemos um problema no Supabase. Como eu imaginava, poderíamos ter acontecer algo do tipo. E foi bem logo no início, hein? No quinto item, os 3 primeiros já tinham sido salvos. No quinto item tivemos um erro. Para evitar problemas, vou dar uma cortada aqui no vídeo com vocês. É isso. Então, pessoal, eu não vou poder mostrar para vocês o erro que deu, porque tem dados sensíveis na imagem e eu não estou querendo editar esses dados, quero fazer um negócio mais dinâmico aqui, certo? Mas falando para vocês, aqui dentro do Edit Field, em dos campos aqui que eu criei, desses campos aqui, ele era para ser number e estava string, erro meu. Os primeiros provavelmente passou porque não precisou dele e os outros, quando foi necessário utilizar, ele estava errado. Então, a vantagem de eu já estar salvando e verificando se aquele post já está salvo, aquele dado já está salvo dentro da minha tabela, é isso, porque agora os que foram salvos, ok? O que não foi salvo deu erro, então ele vai processar novamente aquele dado ali. Vamos embora? Aparentemente tudo rodando conforme. Nossa, são 1000 dados, cara. Não sei nem se o servidor vai aguentar. Não aguentou, ele limitou em 50. Vou procurar saber se foi um limite do próprio N8N ou se foi um limite de algo que eu fiz. Algo que eu fiz pode ter sido feito errado. Mas bom, já foram 50. Vamos lá, vamos continuar aqui na batalha. Então, pessoal, tá aqui, é meio paliativo ainda essa solução, mas como eu falei, a gente está fazendo aqui junto. E então o que acontece agora? Ele vem em busca da planilha apenas quem não tem save database igual a 0, ou apenas quem tem igual a 0, faz tudo que tem que ser feito conforme antes. Se não está salvo no banco de dados, ele salva no banco de dados, atualiza a planilha para 1. Se já está salvo, ele vai passar direto, vai atualizar para 1 e vai vir. Na próxima rodada, não vai ser mais, esse dado não vai ser mais buscado. Ou seja, agora, neste momento, eu tenho 1.900 dados para transferir de um banco de dados para outro e, teoricamente, eu vou ter que fazer isso de 50 em 50. Já tenho ideia já para o próximo passo, para que eu não fique fazendo aqui de 50 em 50. Então, aqui tá uma carga de trabalho alta, porque são 1.900 dados. Pode ser limitação minha, de eu não estar sabendo utilizar o N8N conforme deve ser utilizado, porque eu acho que 50 é pouco, 50 itens é pouco. Mas vamos lá, vamos botar para rodar aqui. Enquanto roda, a gente vai conversando e vai analisando se deu certo. Então, tá passando e o workflow só detectou o usuário. Provavelmente eu fiz alguma coisa errada aqui. Essa é a parte que a gente pode ver junto. Filters, value... Vai estar certo. Push, filters, value 0. Mais uma vez, pegou só um dado de novo. Ele está indo de 1 em 1. The column must have this value to be matched. Esse aqui, teoricamente, é o próximo. Vou deixar aqui marcado para vocês verem que é assim que está funcionando. Eu vou reformular aqui as coisas e já retorno. É isso! Então, vida é assim. Tá aí, ó. Tá indo. O que eu fiz? Eu fiz uma artimanha. Eu selecionei, então, todos os dados e mandei o looping rodar. E cada vez que ele pega na planilha, ele pega dados só. Então, tá indo aí, tá rodando. Imaginei que eu teria esse problema. E é isso, a vida de programador é assim, pessoal. Tô aqui fazendo ao vivo, certo? Mas a gente vai chegar lá, hein? Sempre temos problema. Problema não é problema. O negócio é resolver os problemas. Eu sabia que teria essa limitação da API do Google,
né? Seria um problema isso. Vou ver aqui o quanto eu posso fazer de requisição, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer agora. Pessoal, como eu falei, isso aqui é vida real, tá ligado? São dados reais. Eu dei mole aqui, ó, numa parada que eu sei que existia, mas me deu branco. E aqui, ó, Return First Match, é o que estava acontecendo. Então eu rodava, pegava o primeiro item que o Save Database era 0. Mas aqui é só botar para sair todos. E aí o que acontece? Taranã, vai vir 1.800 dados. Os outros dados já foram salvos, então não é para vir mesmo, tá? Então vamos novamente, vamos ver aqui, provavelmente vai vir 50, né? E aí agora é essa nova batalha de resolver esses 50. Lembrando que eu vou fazer mais outra automação dessa, que é mais complexa que essa. Quem não viu, já fiz uma antes dessa, que foi mais simples, foram 26 dados. A próxima vai para o banco relacional, que é o do Supabase, porém parte do dado vai para o lugar e parte do dado vai ser para outro lugar, vai ser bem mais complexo. Então assine aí o canal, se inscreva, dê o seu joinha no canal, no vídeo, desculpa. Tá vendo aí, cara, que é vida real, não vou esconder nada de vocês, não vou cortar para ficar tudo bonitinho. E é assim que a gente trabalha no dia a dia. A minha intenção nesse canal é só essa, mostrar o trabalho do dia a dia. Então vamos, enquanto eu falo, né, eu poderia estar rodando já ali. Poxa, já logo de cara deu erro. É complicado, viu? Eu já volto. Então, pessoal, algo diferente aconteceu. Eu retirei aqui o nó de atualizar o Sheets, porque ele estava dando erro, né, de muitas conexões, né, muitas chamadas, né, o Google limita, né, a quantidade de chamadas por minuto. E aí eu falei assim, então vou rodar sem ele. E olha aí, eis que os dados estão aumentando, não estão só pegando apenas os 50, né? Então aqui, ó, ele tá indo, eu tô achando um pouco estranho, mas agora achei normal. Então existem dados que estão salvos e dados que estão sendo salvos, tá correto? Existem 26 dados já salvos e 10 salvos, 10 dados que foram salvos. 52 linhas vieram sem o dado de usuário ali do e-mail, né? Então, aparentemente, temos problema no Supabase, mas, poxa, dessa vez foi legal, rodou 217 itens. Foi bom, foi bom. Excelente, pessoal. Vou continuar aqui e trago novidades para vocês caso alguma coisa mude aí. Vou ajustar esse erro aí do Supabase, imagino que seja já, para não ficar um vídeo muito grande também, que já está se estendendo bastante. Vocês viram mais ou menos aí como é que se faz esse dia a dia aí de um trabalho de automação, de sistemas. E a partir do momento que você vai ajustando o fluxo, você vai vendo que as coisas vão acelerando e vão melhorando, certo? Então, obrigado. Beleza? Pessoal, tô aqui, ó, admirando a automação. Espero que não tenha dado erro, né? Espero que não tenha dado erro. Não deu não. Tá em 183, tô aqui comendo uma balinha, confetezinho, tomando água e só assistindo, pra ver se vai ter algum erro ou não. E é isso, cara. A automação faz isso por você. Se estiver tudo certo, tá caminhando perfeito. O servidor aparentemente está aguentando. Né? Eu lembro que começou em 1.900 dados, né? Agora são 1.700 já da última vez que eu puxei a planilha. E estamos caminhando. 78 dados, eles já existiam no banco de dados, essa nova leva, né? E é isso, tá caminhando, graças a Deus. Eu volto aqui com vocês daqui a pouco para ver o final de tudo isso. Galera, estamos aí aproximando quase 50% já dos dados da planilha salvos no Supabase. E eu, cada vez que passo, eu fico mais impressionado com a velocidade que foi isso aqui, tá? Deu uma travada aqui, mas provavelmente é porque eu tô gravando o vídeo e tal, e o processamento fica lento, né, para mostrar os dados para mim, mas, pessoal, isso aqui é surreal. São 1.900 dados, né, conforme eu comecei, uns 800 aqui, a gente chega a 50%. Depois daquelas travas iniciais ali, que é como eu falei para vocês, pessoal, faz parte da programação isso, faz parte do raciocínio lógico. Então você tem que ir achando problemas, que problemas aconteçam, porque se aquele problema aconteceu uma vez e eu resolvo ele, ele não vai acontecer mais. O que não dá é para, poxa, problema, deixa aí, deixa para lá, não tem problema. Aproveitando esse momento, estamos aqui, pedir você que está me acompanhando nessa batalha aí, para dar seu like, para acompanhar aqui nosso canal e curtir. Caso você tenha gostado desse conteúdo até aqui, fique até o final, eu vou mostrar aí, caso tenha algum pane ou não, vou mostrar para vocês até o final o que está acontecendo, beleza? Então, tá faltando ali 40 itens para bater metade do processo e vou esperar com vocês aqui, estou tomando uma Coca-Cola.
É assim, tem que ir fazendo e gravando. Vamos acompanhar aí. Espero que chegue até o final desses 900 dados aí. Uma coisa que tem que se pensar também é a questão de processamento, né? Provavelmente esse mês, por estar fazendo todo esse processamento de uma vez só, o servidor vai um pouco mais caro, as coisas vão um pouco mais caro, mas nada comparado ao que eu iria pagar no Make, por exemplo, se eu fosse utilizar o Make, né? Passamos aí dos 50% de dados transferidos para o Supabase, uma planilha de Excel de Sheets, Google Sheets para o Supabase, tá? Aconselho todo mundo fazer isso. Essa planilha mesmo já não deveria ter 1000 dados, porque começa a ficar muito lento a análise desses dados através da planilha, certo? Então, continue, eu já volto aí com o desfecho final agora, de verdade, desse... Galera, é o seguinte, cara, tá pipocando a minha máquina aqui, o N8N rodou aqui 14 minutos, cara, e meio que deu uma travada, mas, só para vocês verem, ó, já são 1.400 linhas já salvas. Eu vou recomeçar aqui, né? Porque travou, ó, bem como minha máquina tá lenta pra caramba. Provavelmente deve usar a memória aqui, alguma coisa local. E também tem a gravação do vídeo que eu tô fazendo, que eu não parei, então tá complicado. Mas eu vou rodar de novo. Já foram 1.400 dados, como eu já falei. Ele vai rodar muito mais rápido dessa vez. Por quê? Porque os 1.400 dados ele já vai passar direto, né? Ele não vai fazer fluxo tão rápido, tão demorado assim. E aí, se tudo der certo, quando eu tiver ali em 1.600, 1.700, eu volto aqui para mostrar para vocês de novo. Vai demorar mais aqui para... Galera, eu queria ter aquela música agora do We Are The Champions. É isso. Uma das coisas boas do N8N, né? Que para quem não conhece aí, você tem todo o log aqui de tudo que aconteceu. Então, eu tenho aqui as informações dos 1.793 dados que foram computados, todos foram computados e salvos no banco de dados, retirados da planilha para o Supabase. Então é isso, pessoal. Esse é o final desse vídeo. Graças a Deus, conseguimos nossa missão de concluir esses 1.900 dados transferidos de uma planilha Excel ou Sheets para o Supabase. Mostrei para vocês que é capaz de ser feito, que necessariamente automações não são apenas para criar chatbots, ok? Precisando, meu contato está embaixo. Deixe seu like aí, por favor. Ative o sininho também. Se inscreva aí no canal. O próximo vai ser mais difícil que esse, hein? O próximo vai ser pauleira, mas a gente está aqui para isso mesmo. Tá aqui para descer o sarrafo, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.